O Estado de Israel celebrou na passada sexta-feira última o seu 73º ano de recondução a um Estado judaico independente e autônomo. Porém, tem mais de 3.000 anos de história, de muitas lutas e muitos sofrimentos, sempre na expectativa e fé de que um dia poderiam novamente autogovernar-se em seu território milenares. A esperança se concretizou quando foi fundado o Estado de Israel em 14 de maio de 1948, após a retirada dos ingleses. E logo no dia seguinte, o Egito, a Síria, a Jordânia, Iraque invadiram Israel e começaram a Guerra da Independência, que foi chamada de Nakba, ou catástrofe, pelos árabes. A guerra terminou em 1949 e teve como resultado a expulsão de 750 mil palestinos que passaram a viver como refugiados em movimento conhecido como Êxodo de Nakba. Como resultado da expulsão dos palestinos, Israel aumentou o território a 50%. A extensão de terras foi indicada pela ONU e ocupavam 78% da área destinada à Palestina. Em 1959 é fundada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que só foi reconhecida pela ONU em 1974. Bem-vindos ao canal AMR. No vídeo de hoje vamos falar sobre qual é o motivo do conflito entre Israel e Palestina. Mas antes, eu quero pedir que deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu comentário e ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. A disputa atual começou no final do século XX, quando foi declarada a criação do Estado de Israel. Porém, o conflito entre Israel e Palestina é uma disputa sobre posse de territórios palestinos e está no centro de debates políticos, diplomáticos, religiosos atuais. Território este que Deus prometeu dar ao patriarca Abraão e à sua descendência, de acordo com a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 12, do verso 1 a 5. Então disse o Senhor Deus a Abraão: sai-te da tua terra e do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Porém, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Mamré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Os judeus consideram a área entre a África e o Oriente Médio, onde está a Palestina, conhecida como Terra Prometida por Deus ao profeta Abraão. Este lugar corresponde aos territórios hoje ocupado pelo Estado de Israel, Palestina, Cisjordânia, Jordânia Ocidental, sul da Síria e sul do Líbano. Os patriarcas bíblicos conquistaram esta terra após a sua saída do êxodo do Egito. Antes da ocupação pós-guerra, 4% da população da Palestina era formada por judeus. O direito a partir da promessa bíblica é rejeitada pelos árabes, que dizem que o filho primogênito de Abraão foi Ismael. De acordo com Gênesis capítulo 16, Ismael foi o filho que Abraão teve através da sua serva Agar. Apesar de nascer de Agar e de acordo com a lei mesopotâmica, Ismael era acreditado como filho de Sara,
tornando-se herdeiro legal através do casamento, mas perdeu essa posição quando Isaac, filho da promessa, nasceu. Para entender sobre as gerações e os filhos de Abraão, acesse o vídeo acima, onde eu falo sobre as 3 gerações de Abraão. Ismael e sua mãe moraram no deserto de Parã. Anos depois, ele tornou-se um arqueiro e casou-se com uma mulher egípcia, com a qual ele teria tido pelo menos 12 filhos, e morreu com 137 anos de idade. E você pode ver isso no livro de Gênesis, capítulo 25, verso 17. Desta maneira, os palestinos dizem que por Ismael ser o seu antepassado, a promessa de Deus os inclui também. Além disso, a reivindicação dos palestinos também é baseada no direito à ocupação ocorrida por mais de 13 séculos. Quais são as causas do conflito entre Israel e Palestina, na verdade? As causas para o conflito são remotas, e se tivermos que colocar uma data, certamente seria a expulsão dos judeus pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, quando os judeus tiveram que se deslocar para o norte da África e para a Europa. Acontecimento este profetizado por Cristo no Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 24, no verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem toda a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No século XIX, porém, na onda do nacionalismo que surgia na Europa, alguns judeus se congregaram em torno das ideias sionistas do húngaro Theodor Herzl, 1860 a 1904. Este defendia que o lar para os judeus deveria ser em Sião, ou a terra de Israel, a Palestina, e finalmente os judeus teriam um lar como os outros povos possuíam um lar. Ao término da Segunda Guerra Mundial, os judeus passaram a pressionar a realização da criação do Estado judeu. Durante os conflitos, 6 milhões de judeus foram exterminados em campo de concentração sob as ordens de Adolf Hitler. E com apoio internacional, principalmente pela ação norte-americana, a região foi dividida em 1948-1949 em 3 partes: o Estado de Israel, Cisjordânia e a faixa de Gaza. A divisão programada pela ONU, Organização das Nações Unidas, previa o repasse de 55% do território aos judeus e 44% permaneceria desta forma aos palestinos. As cidades de Belém e Jerusalém seriam consideradas territórios internacional devido ao significado religioso tanto para os muçulmanos como para os judeus e os cristãos. No entanto, os representantes árabes não aceitaram as determinações. A Palestina está localizada entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, no Oriente Médio, e até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, estava sob domínio do Império Otomano. Com a dissolução desse império, a Inglaterra passou a administrar a região em 1917. Calcula-se que até o fim de 1946, a Palestina era habitada por cerca de 1,2 milhões de árabes e 608 mil judeus. Ao fim do conflito, os judeus iniciaram uma série de movimentos migratórios em uma tentativa de encontrar um novo lar após as perseguições oriundas da Europa. Assim, a área passou a ser dominada por judeus a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Para esse povo, a região é denominada Terra Santa e Terra Prometida, mas o conceito de lugar sagrado é partilhado tanto pelos muçulmanos como pelos cristãos. Por esta razão, a guerra neste lugar é conhecida como Guerra Santa. Veja aqui
a área de tensão e a evolução dos territórios na zona dos conflitos no quadro que se segue. Na área de tensão, em 1946, todo o território era considerado como território palestino, como você pode ver aqui. Só que em 1947 foi criado o Estado de Israel e Israel já começa a ocupar grande parte do território abaixo desse mapa. Palestina está no meio e a faixa de Gaza no outro lado. E em 1967 acontece a Guerra dos 6 Dias e a expansão de Israel. Você pode ver no quadro que Israel vai assumindo mais território e que o espaço ocupado pela Palestina vai diminuindo cada vez mais. Desde 2001 até a data atual, a situação do território de Palestina está cada vez mais isolado. Podemos ver nesse mapa que Israel ocupou grande parte do território e a Palestina estão isolados por si mesmo. Com esse mapa podemos ver o cumprimento das promessas, das profecias que Deus estabeleceu com seu servo Abraão, quando disse a Abraão que ele havia de lhe dar uma terra prometida e que faria dele uma grande nação. Para mais informações sobre o assunto, assista também o vídeo Conflito Israel-Palestina e não se esqueça de clicar no link da descrição. Eu sou o pastor Nelson Marculino e até o próximo vídeo.